Salve, salve a todos, todas e todes. Convido vocês a conhecer a cultura de Diadema. Para quem não me conhece, eu sou o DJ Pretuel e você está mais que convidado. Vem com a gente. Alô, rapaziada, eu sou o Ricardo Cortiel e esse aqui é o Boletim Sou Um da Cultura. Hoje, focalizando a cidade de Diadema. Diadema, quase 500 mil de habitantes. Olha só, aqui pertinho de São Paulo, 23 quilômetros, e com uma cena cultural super ativa. E onde pontuam os poetas do hip hop. Diadema integra a região do Grande ABC. É uma cidade integrada ao desenvolvimento da economia nacional, fortemente lastreado pela presença da importante indústria cosmética, além do setor de serviços. Localizada em um ponto privilegiado entre o litoral e a capital do estado de São Paulo, Diadema tem hoje uma população de 427 mil habitantes. Também é reconhecida como sendo uma das cidades de maior densidade do país, tanto demográfica quanto de produção artística periférica. Com a abertura da Fábrica de Cultura de Diadema, vários projetos culturais e de formação foram ainda mais estimulados, fazendo com que o espaço seja hoje um dos mais atuantes para a formação artística da cidade. Conta com o Centro Cultural Diadema e com muitos agitadores culturais, como o Coletivo 217 e o Grupo Container. Um dos grandes pontos de encontro e referência cultural é a Casa do Hip Hop, que reforça o traço cultural dessa cidade com um público jovem e potente. No contraponto, igualmente abraça o Centro Cultural Okinawa, da expressiva população japonesa da região. Cidade que teve o seu crescimento exponencial a partir de 1940, com o início da industrialização do Grande ABC, Diadema tem na grande massa jovem de sua população o compromisso de engajamento com a produção cultural local e do país. Agora, o que ferve mesmo lá na cidade é a cultura alternativa. Certo, Dani? Opa! A Fábrica de Cultura, o Teatro de Container 217. Bom, para falar sobre todos esses detalhes, a gente conta com o Pretuel. Ele sim é que sabe falar sobre a cultura de Diadema. Bora lá! Eu tô aqui no The Studio, um espaço cultural super bacana de Diadema. E eu vou conversar agora com os produtores culturais, o DJ Pretuel e o Levi Sintra, que é o proprietário desse espaço incrível, e a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura, sobre o que acontece aqui, os eventos culturais. E, Levi, fala um pouquinho pra gente qual que tipo de ações vocês desenvolvem aqui nesse espaço. Bom, o The Studio ele é um espaço cultural, né? A gente está muito mais próximo da música, mas nós também temos uma proximidade muito grande com a arte do teatro, com o cinema. Nós já fizemos projeções de festivais de cinema internacionais aqui, já fizemos, trouxemos espetáculos de teatro, de dança, enfim. Então tem uma mistura muito grande assim, de tudo que acontece, grafite aqui atrás da Nenê Surreal, que é uma artista fantástica aqui de Diadema. Então é um espaço multicultural. E você é músico também, né? Eu sou músico, exatamente. Já fui ator também, trabalho na área do teatro também. Mas hoje eu sou muito mais músico do que propriamente ator, né? Você tem digamos, uma abrangência no cenário artístico, né? Muito ampla, né? Sim, sim. Eu comecei em 97 trabalhando com teatro, né? Estudando teatro, fiquei muito tempo nessa área e comecei a me interessar por trilha sonora de teatro. Aí eu fui meio que migrando e acabei caindo na música. Hoje eu sou muito mais músico, então, mas ainda faço alguns trabalhos como ator, ainda dirijo espetáculos. Eu tenho um projeto numa outra produtora onde eu faço direção de performance de palco, né, para artistas, né, para músicos, enfim, direção de clipes também, escrita de roteiros. E como que você vê hoje, assim, para trazer o pessoal é engajado, o pessoal se interessa, e como que vocês fazem para manter o espaço e manter todo esse fluxo artístico-cultural acontecendo aqui no The Studio? Bom, na verdade, Diadema sempre foi uma cidade muito ativa, né? Na verdade, Diadema, se eu não me engano, em 2002 já foi uma das cidades mais culturais do Brasil, assim. Legal. De tanta efervescência que a gente tem, né, nessa área, né? São 16 equipamentos culturais, assim, do setor público, onde são oferecidas oficinas, enfim. E eu sempre senti falta, na verdade, desse movimento independente da arte, porque a gente sempre esteve ligado ao poder público, né? Esse movimento todo aconteceu através do poder público. E eu fui para Santo André uma época,
e trabalhei na Companhia do Nó, com o Esdras, a Renata, enfim. E aí eu falei, pô, Santo André tem essa questão, né, de ter espaços independentes, né? Tinha um Gambalaia com mais autonomia, né? São Caetano também, o espaço da Maltilde, e em Diadema a gente nunca teve, né, esses espaços. E aí o meu sonho era construir um espaço que a gente conseguisse, né, ter esse movimento artístico independente do setor público, né? E hoje a gente tem alguns espaços, né, privados na cidade, como o Coletivo 217, por exemplo, o próprio Bar do Zé, que é um encontro ali de artistas, de poesia, de própria filosofia de boteco, que às vezes a galera grava lá, que é muito legal. E hoje a gente consegue fazer esse movimento. Não é um movimento fácil. A gente estava discutindo até no início aqui, o Preto El falou assim, cara, a gente precisa falar mais de economia criativa, né? Porque todos os projetos culturais da cidade, eles sempre tiveram ligados a movimentos sociais, que é muito importante, principalmente para uma cidade considerada periférica, né? No ABC. Mas a gente precisa, além da formação, movimentar essa engrenagem para que as pessoas consigam sobreviver de arte, né? Então, aquela molecada que saiu da oficina, que fala, gostei de fazer essa oficina de fotografia, eu preciso agora trabalhar com fotografia. Exato. Então, e por falar justamente nessa coisa da economia criativa, né, que vocês estavam falando, você, Preto El, que é DJ e é MC também, né? Como que você vê essa mesma questão, né, para essa área do hip hop, para essa área dessa meninada, essa moçada que está chegando aí? Sim. Diadema sempre foi conhecida como um celeiro, né? Não só do rap, que é um dos elementos da cultura hip hop, que acaba trazendo essa força da cidade com relação à cultura. Mas a gente tem aqui diversos talentos que vão do grafite, você está vendo aqui a arte da Nenê Surreal. Inclusive ela fez exposição fora do país, né? Fez fora do país, exatamente. Então, a gente tem uma produção cultural enorme aqui na cidade, espaços como o próprio Levi acabou de citar, a gente tem o ATQN, Antes Tarde do Que Nunca, também que faz uma ação interessantíssima nas comunidades, o Nós por Nós, que tem aí um olhar social, né, para a distribuição de cestas básicas. E eu acredito que esse acender, né, essa chama dos espaços independentes também, não sei se o Levi vai concordar comigo ou não, se deu também pelo fato da gente se ver muito dependente também do poder público e de repente o poder público começar a falhar com a gente. Então, eu acho que também isso criou também uma sensação de que, poxa, então se não está dando certo por aqui, vamos ver por aqui, se a gente consegue, né, movimentar, né, economicamente falando também, e trazer benefícios para a gente, para a comunidade, por meio da cultura. Preto El, chega aí! 1, 2, 3, Demolition Mercy! Representou no mic também no Dividir. Demolition! Todo respeito e consideração de Diadema! E como que vocês têm visto isso? Tem fluído bem, tem dado certo? Essa questão de se consolidar, né, uma arte independente de fato, você acha que há essa possibilidade real? Existe a possibilidade. É fato que, com a pandemia, isso se agravou exponencialmente, né? Mas é o que nós também estávamos conversando a respeito disso, que existe uma probabilidade da gente começar a melhorar, né, depois da pandemia, né? Nós ainda estamos vivenciando um momento pandêmico, mas ainda existe a possibilidade da gente melhorar isso, mas é possível, mas é preciso também ter muita força de vontade, persistir bastante, porque não é fácil, né? Acho que o Levi também pode complementar isso. Nós estamos num espaço assim independente, como ele mesmo já mencionou, e que depende de pessoas estarem aqui para poder sustentar o negócio, né, Levi? E, bom, como vocês estavam falando, atua em várias frentes, isso é muito bacana, né? A cidade é uma efervescência cultural, né? Esse espaço lindo aqui. E eu estou vendo aqui tem alguns livros, vocês também têm poetas, têm escritores da cidade, né? Tem muitas pessoas aí que estão produzindo também. Como que é essa produção literária também na cidade? Eu estou vendo aqui que a gente tem um livro do Graco, né? Sim. Que é o livro impublicável, bem bacana também. Esse aqui é o Eleazar, que ele fala sobre arte pública e ação cultural, que também ele é mais um compilado, né, de trabalhos. Como que está se dando também essa parte da literatura aqui? Olha, existe um
uma efervescência também nessa área literária. Assim, a gente tem muita gente, muitos escritores. Inclusive, durante a pandemia, né, foi um período muito complicado até para nós artistas, né, questão de sobrevivência, enfim. Nós tivemos um projeto aqui que foi do SESC, e era uma união do SESC Santo André com o SESC São Caetano e Ipiranga. E eles propuseram de fazer um projeto junto com a gente, chamado... daqui a pouco eu lembro o nome, mas enfim. Mas era um projeto de levar a poesia para a rua. Então eles tinham o caminhão da Biblioteca Sesc, né? E a ideia é que a gente fizesse um programa, né, um pequeno programa, com uma sequência de poesias, de música e tal, e que isso fosse rodando nas ruas, enfim, para que as pessoas ouvissem essas poesias. E aí foi um dos projetos que a gente conseguiu trazer para Diadema, e assim, participaram vários poetas, um deles foi justamente o Graco também, que é um grande poeta, é músico também, faz uma mistura ali das duas coisas. E vocês têm as batalhas de poesia também, os slams, essas coisas? Então, aqui em Diadema, a gente tem alguns encontros de slam, sim, né? Mas não é tão forte assim quanto em outros lugares, né? É uma cultura que está começando a vir para cá. Eu acho que o Pretuel pode falar mais disso do que eu propriamente. Eu vou passar por aí. O slam, ele, como o Levi está falando, ele está sendo fomentado ainda. Mas a gente tem um grande representante que é o Cérebro, que tem sim uma entrada bem grande assim nos slam, mas uma das coisas que a gente tem forte e é raiz na cidade são as batalhas de rap, de improviso. Então, a gente acontece aqui a Batalha da Central, no centro de Diadema, tem a Batalha do União, tem a Batalha do Kaleman, que estão em bairros específicos da cidade de Diadema. Então, isso, querendo ou não, acaba movimentando a cena cultural, a cena da cultura hip-hop e fortalecendo, né, como um todo, espaços culturais, né, que estão à disposição dessa cultura. Tudo bem, Montana no trem, PF cola a bola no manjo regimento, sessão, centrão, respeito é pra quem tem, calibre 12 é o rap, a bala é o Febem, como uma peste, devastando vermes e a carapuça segue quando o verso te persegue, vai chorar pitanga pro dono da quitanda, da massa tá na praça e não vai becar o bamba. Eu acredito que a nova geração, ela tem a internet, equipamentos à disposição. Então, ele já tem um adicional que na nossa época não tinha. Então, quando eu iniciei o processo com a produtora, foi um processo de muita pesquisa, porque foram muitas portas fechadas. Então, a pesquisa me ajudou muito, né, nesse processo. Então, uma coisa que me ajudou foi sentar a bunda na cadeira e pesquisar, né? Então, eu diria para a nova geração, pesquisa. Que eles já fazem isso, né, por nascença, mas eu diria para insistir nisso, não é um processo fácil. Você tem um programa também, não tem um programa no YouTube, de TV? Sim, eu tenho um programa chamado Resistência Artística, em que a gente acaba trazendo artistas que não estão no mainstream, mas que possam dialogar com esses artistas que estão no mainstream e mostrar a cara da cidade de Diadema, mostrando essa produção musical. A gente também já teve outras linguagens fazendo parte do Resistência Artística, mas é uma linguagem mais voltada para a música mesmo. E daí eu acabo tendo a ajuda de vários parceiros, o Anderson Mendonça, Capitão, Ricardo. Gente, é uma delícia esse bate-papo com vocês, adorei. Obrigada pela disponibilidade. E a gente está aqui no The Studio, agradecendo, né, por essa abertura para nos receber nesse espaço muito gostoso. Muito obrigada. E sabe o que mais? Nossos repórteres. Pausa dramática. Andaram perambulando e circulando a cidade de Diadema. E agora nós vamos saber o que pensam os moradores sobre a cultura de lá. A senhora tem o hábito de participar das atividades culturais que tem aqui na cidade de Diadema? Eu fui muitas vezes participar de muitas coisas que acontecia lá. E a senhora participava de quê? Eu participava do coral, da pintura de artesanato e tinha muitas coisas. E o que a senhora acha dessa vocação da cidade para a cultura? Eu acho bom porque toda cidade tem que ter a sua cultura, né? Então, gente que entende... Não.
Atualmente eu não participo de nenhuma atividade aqui cultural aqui em Diadema. Mas é mais por uma questão de vida corrida, enfim, trabalho. A gente às vezes acaba deixando um pouquinho essas coisas que eu particularmente eu gosto muito, mas eu realmente acabo deixando de lado, mais por uma questão de tempo mesmo. A cidade incentiva, sim, a cultura, inclusive mantém muitos espaços culturais, tem o auditório em Diadema, Clara Nunes, tem a Casa da Música, a Fábrica da Cultura no centro. Nos bairros tem aqui no Eldorado o Centro Cultural do Eldorado, no Canhema tem o Centro Cultural do Canhema, e enfim, espaços para culturais tem muito. Agora, o interessante daqui de Diadema é que a presença da cultura nordestina, porque a cidade é majoritariamente, a população, né, de Diadema majoritariamente é composta por imigrantes do Nordeste, né? Então, quem frequenta muito a cultura daqui vai ter um contato muito grande com a cultura nordestina, né? Vamos cantar dos cristãos as bases dos planos seus, que todos serão julgados, os ricos e os plebeus. É isso aí, Diadema. Cultura na veia. Fala, Dani. Muita gente agitando a cultura, muita gente dando importância para isso, né? Sim. Período pandêmico a gente viveu algo assombroso. Não fosse a Lei Aldir Blanc e outros recursos, como fariam os artistas agitadores de cultura, não é mesmo? Eu mesma recebi recursos pela Aldir Blanc. Na época, para mim, eu me inscrevi para o projeto sobre o meu histórico de trabalho e foi muito bem-vindo, foi muito importante para mim, dados todos os contratos de trabalho que eu havia perdido por conta da pandemia. A Aldir Blanc foi muito importante. Queria saber de você, o que você pensa sobre essas leis, essas políticas de recurso. É importante falar sobre isso, né? Eu não usei a lei Aldir Blanc, mas eu acho que é uma lei muito, não é que é perfeita, que não existe nada perfeito, mas ela distribuiu entre todos os municípios, né, do Brasil, né, que é uma coisa que não tinha antes, isso é genial. E eu acho um absurdo que cortem dinheiro ou não aprovem a continuação dessa lei para usar o dinheiro em, como é que é? Orçamento secreto. Que não está nada secreto, está tudo dito. Pois é. É isso. Caía à tarde feito um viaduto. Caía? Não caía? Será que a lei cai? A lei Aldir Blanc. Eu vou perguntar para a Annelise. Annelise! Oi, João José Coalheiro. Pois é, a Lei Aldir Blanc foi uma inovação para o setor da cultura diante do trágico período da pandemia para o setor. Seu nome é uma homenagem ao compositor Aldir Blanc, vitimado pelo Covid-19 em maio de 2020. Ela representa a maior descentralização de recursos na história das políticas culturais brasileiras, com distribuição de recursos em 100% dos estados, para ser repassado para todos os municípios do país, com adesão em mais de 4.100 deles. Foi criada especialmente devido à perda de mais de 870 mil postos de trabalho. O seu valor de 3 bilhões foi repassado aos trabalhadores da cultura através de editais e mecanismos gerados pelos estados e municípios, com grande dificuldade de participação de boa parte dos profissionais devido às exigências para inscrição. Mas valeu a pena. A LAB, Lei Aldir Blanc, no estado de São Paulo recebeu mais de 265 milhões e só a capital recebeu 67 milhões em 2021, o que movimentou enormemente o mercado e todas as atividades artísticas envolvidas. Foi um sopro de possibilidades. A LAB já foi prorrogada para os próximos 5 anos. Foi aprovada no Senado em março de 2022, mas adiada pelo governo em agosto. Com os novos ventos da democracia, sabemos que a lei vai retornar e irá certamente mudar o perfil do nosso processo criativo para que os profissionais tenham cada vez melhores condições para o desenvolvimento do setor e das suas próprias condições de trabalho. Me ligue sempre que precisar. Eu estou aqui. Um beijo para você. Próxima edição do Boletim Sou Um da Cultura.
São Bernardo do Campo. Bora para lá!